Agora o NTV News. Assessora denuncia vereador por assédio sexual e presta depoimento à polícia. Marquinhos das Bananas nega. Câmara Municipal de Patos de Minas vai instaurar processo administrativo para furar os fatos desse assunto. Você vai ver também que a Secretaria de Saúde de Patos de Minas confirma mais uma morte por Covid-19 e mais 88 contaminados. Média de casos novos passa de 48 e é a maior do mês de julho. Você vai ver que o presídio Sebastião Satiro registrou mais contaminados pelo coronavírus e vacinação de detentos é suspensa. Especialistas reforçam alerta para higienização e troca de máscaras depois de horas de uso. A gente vai mostrar também que nova frente fria se aproxima e vai gelar. Há alerta de mais geada na região. Prefeitura de Patrocínio decreta a calamidade pública diante as perdas da última geada e produtores relatam prejuízos severos. A gente vai mostrar também que Patos de Minas abriu o cadastramento para a xepa da vacina, mas só Coronavac e em casos pontuais avisa a Prefeitura. Motoristas de aplicativos relatam dificuldades com custo e preços das corridas. Essas e outras informações também na análise da notícia a partir de agora no NTV News. A gente começa com alerta, né? Em agosto, quando aumentam os ventos, é comum ver mais pessoas soltando pipas. Por isso, foi iniciada uma campanha para que seja evitado o uso do cerol. Quem insistir será multado. Lançada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a campanha A Vida por um Fio, que visa o combate a alertas sobre riscos de cerol, tem em todo o estado 426 denúncias. Em Patos de Minas, ainda não foi registrada nenhuma ocorrência deste tipo pela Polícia Militar. E o objetivo é fomentar as pessoas, né, que façam denúncias através do telefone 181, né, que é o Disque Denúncia Unificado, para que os órgãos responsáveis, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, os demais órgãos, né, possam fiscalizar essa questão, né, de soltar pipas com o uso do cerol, ou uso da linha chilena, ou outro material cortante, né, que possa vir a ferir as pessoas. E também dar dicas de orientações, né, para que as crianças, os adolescentes, também os adultos, né, possam soltar pipa com material normal, né, linhas não cortantes, né, nesse período agora que se inicia do mês de agosto, né, de forma mais racional, né, uma brincadeira, né, que não venha ferir tanto quem está soltando e também quanto as pessoas que possam ser vítimas desse material cortante. E no estado de Minas Gerais, né, até os dados semana passada foram 426 denúncias, né? E em Patos de Minas nós já percebemos que, né, a soltura de pipas vem crescendo, né? Com material não cortante, ou seja, as crianças, os adolescentes vêm brincando de forma, né, racional, de forma natural. E nós não temos registros ainda com esse material cortante. Mas vale o alerta. Caso seja pego com este tipo de material, a primeira multa é de R$ 3.590. Se for reincidente, o valor a ser pago pode chegar a R$ 179 mil. Então, em 2019, né, em Minas Gerais, né, foi revogada essa lei e uma nova lei veio a vigorar, né? Traduzindo para reais, né, o adulto, ou também a criança, ou os pais que foram pegos com esse material cortante, pode vir a ter multa de R$ 3.590 e se for reincidente, né, a lei prevê 50 vezes mais, que pode chegar até R$ 179 mil com esse material cortante. A recomendação para a boa diversão é para que se evite soltar pipas na área urbana e, claro, não utilizar linhas ou objetos cortantes. Então a Polícia Militar vem dar dicas, né, de segurança para que as crianças, adolescentes, adultos evitem soltar, empinar pipas, né, próximo a postes de iluminação, próximo a árvores, né, que evite esse material cortante, evite o uso do cerol, que é proibido, evite, né, não use, na verdade é não usar a linha chilena, né, ou que seja também linhas de alumínio, que nós já tivemos apreensões em outras cidades, né, porque pode ser um grande risco de tomar o choque elétrico. E também, né, para quem estiver soltando e vir a pipa a arrebentar o fio, né, ou a linha, né, que preste atenção no trânsito, que pode ser atropelado por uma motocicleta, uma bicicleta, né? Evitar também soltar
empinar essas pipas em local alto, né? Que seja em cima de uma casa, em cima de árvores, né? Que pode vir a cair, que pode vir a machucar. Então o ideal é que faça em campos, locais abertos, que seja na zona rural, né? Ou então em campos de futebol, em um local livre, né? Que ele possa se divertir de forma tranquila. A Rede FEMIG abriu mais editais para a contratação de médicos generalistas e especialistas para as unidades Maternidade Odete Valadares e Hospital Alberto Cavalcante, em Belo Horizonte, e Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. As inscrições vão até o dia 8 de agosto. No HRAD serão ofertadas 2 vagas para médico clínico, uma para cirurgião geral e uma para pediatra, todos com carga horária de 24 horas semanais. Os vencimentos básicos são de R$ 5.801, mais vantagens. As inscrições para o processo seletivo ocorrerão exclusivamente por meio de envio de e-mail para o endereço pss.agrad@femig.mg.gov.br. Devem ser anexados os documentos exigidos no regulamento disponível no site femig.mg.gov.br. Segurados da Previdência Social que recebem benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, devem agendar nova perícia médica. O prazo final termina em dezembro, mas já começa a vencer em agosto e deve atingir pelo menos 170 mil pessoas. Quem não fizer o procedimento pode ter o benefício suspenso. Os segurados que não realizam perícia médica há 6 meses receberão as cartas de aviso do INSS. O aviso também pode ser por meio da rede bancária. Após a convocação feita aí pelo Instituto, a perícia médica deve ser marcada em 30 dias. O tempo médio entre o agendamento e a realização da perícia médica está em 39 dias. Começaram nesta terça-feira as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre de 2021. Por meio do FIES, estudantes têm financiamento em cursos superiores particulares. As inscrições para o FIES devem ser feitas até a próxima sexta-feira, 30 de julho, pelo site portalfies.mec.gov.br. Podem solicitar financiamento os estudantes que fizeram Enem a partir de 2012 e tiveram nota média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. A seguir aqui no News, Patos de Minas abre cadastramento para a xepa da vacina, mas só Coronavac e em casos pontuais, avisa a Prefeitura. E para evitar novos tumultos, novo ponto de vacinação foi aberto em Patos de Minas. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, sancionou a lei da xepa de vacinas de autoria do Cabo Batista e aprovada pelos vereadores em 8 de julho. O cadastramento foi aberto nesta terça-feira. A única vacina que deverá ser utilizada é a Coronavac, mas por enquanto não há doses disponíveis no município. Os cadastros para a chamada xepa da vacina contra a Covid-19 em Patos de Minas foram abertos nesta terça-feira. Porém, a única vacina que poderá ser aplicada será a Coronavac. O chamado para a vacinação seguirá ordem de idade. Qualquer idade acima de 18 anos, né? É bom lembrar isso, que o Ministério da Saúde ainda não liberou formalmente vacinas para menores de 18 anos, por mais que tenha pesquisas, né? Mas a gente segue acima de 18. Então, entrar numa prova digital, faz o cadastro, nós vamos seguindo a xepa de vacina aí de acordo com as idades também, que mesmo na sobra a gente não pode passar uma idade na frente da outra, decrescente, sempre seguindo as idades. Um exemplo, nós vacinamos ontem 37. Se caso sobrasse, né, nós íamos para a xepa aí do pessoal de 36, de 35 e assim por diante, de acordo com o número de doses. No entanto, isso não deve acontecer, pelo menos nos próximos dias. Isso porque o município não conta com doses disponíveis da Coronavac. A xepa, na verdade, ela vai ser acionada no momento que a gente tiver sobra de doses. Hoje, com as vacinas que a gente tem aí, a AstraZeneca, a Pfizer, a Janssen, elas têm uma estabilidade de 48 horas. Então, ao encerrar a vacinação de um dia, elas podem ficar com o frasco aberto aí para serem utilizadas no dia seguinte, então a gente não tem a sobra da vacina. O que acontece como sobra é só quando nós, porventura, tivermos única e exclusivamente a vacina da Coronavac, que ela tem uma estabilidade só
só de 6 horas, então ela tem que ser utilizada no mesmo dia. Não foi desperdiçada porque os momentos que a gente estava vacinando Coronavac, que é a que tem estabilidade menor, era na faixa etária do pessoal da área da saúde. Então a gente sempre conseguia pegar um plantão ou outro, as pessoas acabam trabalhando 24 horas porque tem os plantões noturnos, então a gente conseguiu articular essa vacinação e depois logo em seguida já chegou a AstraZeneca, que a estabilidade é 48 horas, nós conseguimos fazer essa divisão aí de horário para não sobrar nenhuma dose. E mesmo quando receber, não deverá ter sobras, inviabilizando a Lei número 8.059 de 2021, que dispõe sobre a destinação de sobra da vacina. No momento, nós não estamos tendo essas sobras de dose, mas pode vir a acontecer em algum momento, então nós vamos deixar aí essa fila da xepa de sobreaviso se caso vir a acontecer. Vai depender muito se a gente pensar, não, essa semana só veio Coronavac, não temos outro tipo de vacina, aí pode ser que a gente utilize, mas caso contrário, a logística a gente consegue fazer para fechar tudo dentro do dia e dentro dos grupos. Para evitar novos tumultos, a Prefeitura de Patos de Minas abriu um ponto para a aplicação de doses contra a Covid-19. O ponto destinado à aplicação de segunda dose é no Centro Universitário de Patos de Minas, no Ginásio Poliesportivo 2, que fica no bairro Caiçaras, devendo então os convocados entrarem pela Rua de Acuí. Passo por passo, as pessoas chegavam para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Diferente do que havia acontecido em outros dias, houve redução na aglomeração de pessoas. Acho que, já que você vai receber a vacina, é importante se deslocar para qualquer lugar, né? E tomar lá onde for preciso, né? Não tem tanta aglomeração e tal. Ao receber a segunda dose do imunizante, foi inevitável não lembrar de vidas que foram perdidas e que sequer tiveram a oportunidade de receber o imunizante. Olha, é muito importante receber a segunda dose, porque ela vem acabar de imunizar as pessoas. E nesse sentido, as pessoas ficam mais tranquilas, tira aquela preocupação da cabeça de perder alguém, ela não importa com ela importa de perder um familiar. Foi tudo isso que você passou? Foi isso, tudo que nós passamos, familiar que foi perdido, mas com fé em Deus e com a vacina agora tudo vai dar certo. Depois da aplicação recomendada, agora é seguir confiante em dias melhores. A gente sente mais segura, com mais esperança na vida, né? Porque a gente estava muito sem esperança, né? Agora Deus vai preparar tudo de bom, né? Sensação de felicidade. Sensação de felicidade e esperança, né? Mais forte para frente, né? Que essa esperança possa ser renovada sempre, que essa vacina ou a vacinação, seja ampliada cada vez mais para que mais pessoas possam ser imunizadas aí. Daqui a pouco no NTV News, como a prática do skate ganhou incentivo com a inclusão da modalidade olímpica e medalhistas brasileiros. E motoristas de aplicativos relatam dificuldades com o alto dos custos e preços das corridas. O skate estreou como modalidade olímpica em Tóquio, faturou medalha e já tem incentivado muitos praticantes, Ainda mais com tantos exemplos no esporte que brilham no Japão. Criado em meados de 1955 na Califórnia, por surfistas que buscavam alternativas quando a maré estava baixa, o skate se consolida agora como um dos esportes mais praticados no mundo. No Brasil, ele só não é mais popular que o futebol. E o esporte praticado em maioria pelos homens começa agora a ganhar visibilidade no cenário feminino. Eu comecei a andar de skate mais ou menos foi por um hobby, uma brincadeira. Eu via muitas pessoas andando, só que eu não via tantas meninas. Então eu pensei assim, nossa, eu queria fazer a diferença, começar a andar. Eu comecei a andar, eu tinha 6 anos. Eu morava fora, morava no exterior, Aí os meus vizinhos que tinham, eu comecei a gostar também, pedi minha mãe para comprar uma e eu comecei a andar até hoje. Ana Flávia frequenta a pista do antigo Projeto Saci e Sara costuma andar na quadra do bairro Boa Vista. Elas se conheceram por meio do skate e são algumas das referências femininas do esporte em Patos de Minas. Na verdade eu nem conhecia ela, conheci ano passado, Mas eu pensava que era só eu que andava aqui. Aí depois um amigo meu em comum, mostrou ela lá e a gente fez amizade, começamos a andar muito junto, foi muito bom. Isadora e Jordana também se conectaram por meio do skate.
Infelizmente, todas elas já sofreram algum tipo de preconceito pelo fato de serem meninas. Algumas vezes assim, a gente ouve uns comentários meio bobos, tipo, nossa, dá licença daqui, menina não anda nada. A gente ouve alguma coisa, querendo ou não ainda, né? Já vi também falando que aqui não é o lugar da gente. Nossa, é muito ruim saber disso. E também eu achei bom pra eles entender que a Raíssa ganhou e que também mulher pode fazer parte disso, né? O povo pensa que a menina não sabe andar ou é mais fraca, assim, mas não tem nada a ver. As meninas não se deixam abalar pelo preconceito e superam as adversidades, se espelhando nas atletas que ganham cada vez mais representatividade. Entretanto, um problema enfrentado tanto pelas mulheres quanto pelos homens é o péssimo estado de conservação em que se encontram as pistas de skate da cidade. Pista tem muitos picos, tem muitos lugares assim que dá para andar bastante, porém não tem muito suporte, entendeu? Tipo assim, o pessoal não dá o suporte, as pistas estão estragadas, precisava de umas reformas. Eu acho assim que fica devendo bastante, principalmente, Saci. Esses dias mesmo, eu e minha colega veio pra cá andar, nós levamos um capote por conta de buraco. Patos podia, tipo, tentar fazer uma reforminha básica, não precisava ser muita coisa, só reformar um pouco as pistas, assim, pra ajudar, né, fortalecer. Buscando contornar essa situação e melhorar as condições da prática do skate em Patos de Minas, esse skatista criou uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar dinheiro e reformar os obstáculos danificados na quadra do bairro Boa Vista. Aí os obstáculos já tem muito tempo, né, que foi feito, né? Aí tá muito estragado, né? Por exemplo, tá cheio de buraco, tá desparafusando as madeiras, a estrutura tá abalada, né? Que tá andando bicicleta e skate, né? Aí tá precisando da reforma. Aí nós tá com o projeto aí, né, da vaquinha online. Aí quem puder tá ajudando aí, né? Interessados em colaborar com a reforma dos obstáculos da pista, podem acessar o site vaca.me/22 36 773 e doar qualquer quantia. Só na região metropolitana de Belo Horizonte há 70 mil motoristas de aplicativos, mas a alta do combustível e a difícil negociação com as operadoras limita o ganho do trabalhador e, como resultado, o consumidor também sai perdendo, já que as corridas mais curtas são frequentemente canceladas. Encontrar um motorista de aplicativo para corridas mais curtas ou nos horários de pico ficou mais difícil. O Uber ultimamente está muito ruim, já teve bom, ultimamente está muito ruim, demora. Às vezes cancela a corrida, fala que está chegando, 2 minutos, demora, cancela. Às vezes tem um compromisso, aí a espera é grande e eles não dão retorno. Quando está chegando, cancela a corrida, aí você tem que perder mais uns 5 minutos ou mais devido às recusas. É uma comodidade boa para a gente e que eu gosto muito, mas ultimamente tá ficando, em certos horários está ficando inviável mesmo. Mas o problema não é a falta de condutores. De acordo com a Prefeitura, circulam por Belo Horizonte cerca de 35 mil motoristas de aplicativos. O número é 3 vezes maior do que o de taxistas. E com as recentes altas no preço dos combustíveis, muitos motoristas de aplicativos alegam que a margem de lucro nas corridas diminuiu, o que faz até com que trajetos de curta distância sejam recusados frequentemente. Na semana, eu estou trabalhando em média 70 horas por semana. Essa nova forma, né, de trabalhar, o consumo muito alto, tanto de combustível, manutenção, o próprio veículo, ele teve um aumento muito grande nesse período de pandemia e as tarifas, né, que estão muito defasadas, fizeram com que o motorista trabalhe mais, né, e tenha um retorno menor. Formada em Direito, Esther é motorista de aplicativos há 4 anos. Costuma rodar de 200 a 300 quilômetros por dia. Este ano ela conta que chegou a investir num carro melhor para atender aos usuários. Mas ela teve que praticamente dobrar a jornada de trabalho para ganhar o que ganhava antes. Hoje o motorista ele tem aproximadamente 10 segundos para ele fazer uma conta. A quilometragem do deslocamento, a quilometragem da corrida em si, o tempo também ele é importante, a nota do passageiro, porque o passageiro também tem uma nota, a região que ele vai. Então o motorista tem 10 segundos para tomar a decisão de aceitar ou não corrida. E quando você vai fazer essa análise, a corrida não vale a pena. Na avaliação deste economista, o cenário econômico no Brasil faz com que a remuneração não seja tão atrativa quanto em outros países,
onde esses aplicativos operam. Eu vejo que não há muita saída a não ser a gente pensar no aumento do preço para os clientes. Só que acho que a gente deveria discutir, né, e os motoristas como uma categoria deveria discutir com o aplicativo, né, os aplicativos, que também eles pudessem reduzir um pouco da taxa que é cobrada do motorista, né? Assim a gente teria os 3 segmentos pagando um pouco por esse aumento do custo do combustível. E de acordo com uma das federações, que representa cerca de 5.000 motoristas em Belo Horizonte, é preciso que os aplicativos aumentem os repasses para compensar as perdas dos últimos meses. Nós não temos nenhuma tentativa de prejudicar o usuário. O motorista faz isso porque realmente a conta dele não fecha. Temos esse diálogo com as plataformas e tudo, mas eles nunca ouviram, né, essa demanda nossa, nunca entregaram e, na verdade, assim, diminuíram os valores para a gente. Ao longo desses 7 anos, né, desde que a Uber chegou no Brasil, que foi em 2014, ela nunca teve um ajuste para o motorista. Na verdade, teve ajuste para baixo. Ela diminuiu o valor para o motorista. No início, quando a gente começou, a gente recebia em média R$ 7,00 uma corrida mínima. Em nota, o aplicativo 99 ou 99 afirmou que prioriza a melhoria da rotina dos motoristas parceiros e que já garantiu descontos em postos de gasolina, além de outras medidas de segurança durante a pandemia. A Uber também, por meio de nota, explicou que em Belo Horizonte a dificuldade em conseguir uma viagem acontece porque a demanda aumentou e o motorista tem recusado porque sabe que em breve poderá receber uma chamada de maior valor. Daqui a pouco aqui no News tem a análise da notícia. A Secretaria de Saúde de Patos de Minas confirma mais uma morte por Covid-19 e mais 88 casos. Média de casos novos passa de 48 e é a maior do mês de julho. Especialistas reforçam alerta para higienização e troca de máscaras depois de horas de uso. E o presídio Sebastião Satiro registra mais contaminados pelo coronavírus e vacinação de detentos é suspensa. A maioria já se acostumou ao uso de máscaras, né? Enquanto não é possível ficar livre do item de segurança, é preciso se atentar à limpeza e também com a troca de máscaras depois de horas de uso. Com a chegada da pandemia de Covid-19 ao Brasil, o uso de máscaras foi indicado para toda a população como forma de proteção contra o vírus. Já estamos há mais de um ano neste cenário. Mas será que as pessoas ainda se preocupam com a forma correta do uso e de higienizar o equipamento de proteção? Eu devo fazer umas 2 trocas só. O dia todo? O dia todo. Porque de manhã eu estou num trabalho, à tarde eu estou no outro, aí chego em casa eu já tiro. Às vezes eu pego, já que eu usei no trabalho, continuo usando o dia. 2 em 2 horas. Troco direitinho. Porque senão não adianta, né? Porque é muito importante, né? E assim, antes de tirar, lavo as mãos, tiro, lavo as mãos novamente, né? Eu deixo a máscara de molho no mínimo 2 horas, né? Com um pouquinho de água sanitária. Então, assim, é os cuidados básicos, né? Que todo mundo tem que ter, né? Uso, inclusive estou com álcool em gel aqui, né? Sempre aqui na bolsa, usando, ficando em casa, saindo só por emergência mesmo. Lavar direitinho, passar sabão. Aí tirar a máscara só depois que lavar as mãos, né? Tudo higienizadinho certinho. De fato, atentar-se à higienização do item ainda é um ato indispensável para a proteção contra o vírus. Sem dúvida, se a gente não faz a higienização da máscara, não adianta nem usar, porque muitas vezes você vai acabar usando um tecido contaminado, né? Em contato com uma máscara contaminada e não vai te proteger de nenhuma infecção, nem proteger outras pessoas. Ela perde a sua utilidade. Independentemente, ela ainda não vai estar em condições de uso se ela não for devidamente higienizada. Importante lembrar dos cuidados básicos necessários ao lavar o item, assim como no caso das máscaras não laváveis, sendo também importante seguir as instruções corretas de uso. Então a gente vai chegar em casa, tirar essa máscara pelas alças, colocar para lavar com sabão, detergente, em água corrente, separada de outras peças de roupa que você venha lavar naquele dia, né?
Aí você vai lavar, colocar de preferência na solução de água com água sanitária, na proporção de 10 ml de água sanitária para 500 ml de água. Depois que deixa uns 20 minutinhos nessa solução, você tira também, passa novamente em água corrente. Tira o excesso da água sanitária. Lembrando de quando a gente for tirar o excesso de água, a gente não tem que torcer a máscara. Você aperta com cuidado, porque você vai acabar desgarçando o tecido da máscara se você ficar torcendo ele demais. Depois que aí você coloca estende, coloca no ambiente de preferência bem arejado. E depois que secou, o ideal é passar um ferrinho em cima. Lembrando que a máscara colorida, ela não tolera, às vezes, água sanitária com cor. Aí, nesses casos, você faz a limpeza com água corrente, sabão limpa direitinho, coloca ela no ambiente arejado e passa bem o ferro para evitar a contaminação, para evitar fazer a limpeza adequada dessa máscara. Essas máscaras a gente realmente não pode lavar. Você vai utilizar ela, lembrando que se for as máscaras cirúrgicas, não aquela N95, né, aquela de partículas filtráveis, como nós iremos fazer? Você usa, se ela estiver úmida ou tiver passado aproximadamente 2 horas de uso, você vai ter que eliminar essa máscara. Então, e não vai poder reaproveitar ela. A N95, que é uma de melhor proteção, você poderia utilizá-la por até 15 dias, então teria esse benefício. E não esquecer de trocar o equipamento a cada 2 horas. 2 horas. Você tem que trocar a cada 2 horas, ou caso ela fique muito úmida, você tem que trocar antes de 2 horas. Sempre tomar esses cuidados. Por falar no assunto, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos voltou a recomendar o uso de máscaras também entre as pessoas que receberam vacina contra a Covid-19, quando estiverem em ambientes fechados. A orientação não é obrigatória, mas evidencia aí a preocupação com a variante Delta, que é mais contagiosa e tem provocado aumento tanto das infecções como das hospitalizações em todos os estados americanos e é a variante prevalente desde este mês. Quase metade da população dos Estados Unidos recebeu 2 doses de vacina. Com esse assunto, a gente abre, então, a análise da notícia com a participação do jornalista, apresentador Gui Boaventura, dividindo tela comigo. Gui, boa noite. Olá, Daí. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. 2 assuntos interessantes, né? Você puxa aí essa nossa análise. Primeiro, o da máscara aí. A gente precisa, uma coisa, desmistificar essa questão da máscara e falar sobre a real situação da máscara no Brasil. Um percentual muito alto de máscaras são máscaras ineficazes, ou elas não são totalmente eficazes. Outra coisa, o jeito que a gente usa a máscara, quantas vezes você viu aí uma pessoa com uma máscara meio... e até dando entrevistas, falando não só aqui em Patos, mas em outras televisões pelo Brasil afora, ele conserta a máscara toda hora. Ele pega na máscara, toda hora ele pega na máscara. Depois ele coça o olho, depois ele coça o ouvido, depois ele passa a mão na boca, etc. Então é preciso de ter um relacionamento ainda, de criar essa cultura do nosso relacionamento com a máscara. Porque senão a gente vai continuar pecando nesse uso da máscara. E outra coisa é desmistificar. Né? Já existem provas em relação a isso, em relação, por exemplo, a compras no supermercado, que você não precisa chegar, colocar, tirar tudo, passar álcool naquilo. Você dá um tempo e o vírus vai perecer numa superfície sólida, ele vai perecer numa determinada quantidade de horas. E a outra coisa é o seguinte, o vírus não morre com o sabão que a gente lava a mão. A recomendação não é essa. Lavar a mão com sabão nem precisa ser com álcool, né, 70%, que ele morre com sabão, e a máxima é essa, morre com sabão, é só lavar as mãos, que o sabão mata o vírus. Então eu não preciso lavar a máscara colocando água sanitária, todas essas coisas, ter todos esses cuidados. Então é preciso, eu não estou afirmando nada, eu estou só colocando aqui o questionamento. Isso ainda deve ser esclarecido por especialistas, porque ainda está sendo muito questionado. Né? Então, essa questão, nós ainda estamos
muito incultos nesse relacionamento de protocolo, nessa questão de uso de máscara, na própria questão do distanciamento, tudo isso aí. Nós ainda estamos sem saber muito e sem ter muita noção no que é isso. As pessoas andam hoje, e eu quero fazer essa observação, André, você que é um grande observador também deve ter observado isso, muitas pessoas, eu não diria a maioria, mas muitas pessoas ainda carregam a máscara pelo simples fato de que hoje a pessoa que está sem máscara, ele é recriminado por causa disso. Ele não entra em determinados locais, andando na rua, quando passa alguém sem máscara, as pessoas olham com um olhar crítico para ela, né? Então, essa questão da máscara, a gente vai ter que aprender muito isso aí. E essas pessoas que andam simplesmente por obrigação, elas são temerosas, né? Porque podem pegar o vírus a qualquer momento aí pelo não uso da máscara. E está provado, né, em relação ao uso da máscara, está provado não só em relação ao coronavírus, mas em relação à própria influenza. Ela diminuiu no Brasil, aliás, no mundo, né, acentuadamente, e é atribuído essa diminuição pelo uso da máscara. Em relação aos Estados Unidos, já havia sido liberado para pessoas que estão vacinadas não usar máscara, nem em locais fechados e etc., eles voltam atrás porque realmente essa variante Delta está assustando o mundo. Assusta a Europa, assusta os Estados Unidos, assusta o mundo inteiro. Está assustando no Brasil. E o que os cientistas ainda sabem a respeito dessa variante Delta é só que a contaminação por essa variação é mais rápida, é mais violenta. Absolutamente mais nada. Não sabe se mata mais, se mata menos, se é mais agressiva, se é menos agressiva. Isso ainda estamos esperando para saber. Gui, ainda sobre pandemia, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou hoje a volta de 30% das torcidas aos estádios, né? A confirmação foi feita nesta terça-feira após uma reunião aí com os representantes de América, Atlético e Cruzeiro. A primeira partida, inclusive com público em BH, será entre o Atlético Mineiro e o River Plate pela Copa Libertadores, né, no dia 18 de agosto, pelas quartas de final dessa competição. No caso do Mineirão, a capacidade é de 62 mil pessoas, então a gente fazendo uma conta rápida aí pode perceber que até 18.500 torcedores poderão entrar ali no Gigante da Pampulha, né? O Plano Minas Consciente já prevê a liberação de eventos nas ondas amarela, até 600 torcedores, ou até 50% da capacidade do local, Gui. E na verde, sem limitação de público, mas é claro, com distanciamento, diz lá o texto do Minas Consciente, independentemente da adesão ao plano. Para entrar no estádio, aí a determinação será necessário apresentar teste negativo para a Covid-19. O que a gente pode falar sobre essa determinação ou essa decisão de hoje, Gui? Olha, você recriminar isso você não admitir que a vida tem que seguir. Nós temos que continuar vivendo, as coisas têm que continuar acontecendo. Nós vamos ter que ir nos estádios de futebol, nós temos que ir em teatro. O ser humano necessita de entretenimento, porque senão a vida dele vai virar o quê? Passa aqui só para trabalhar, passa por essa vida só para trabalhar. Não é bem assim. Sabe, um dos componentes importantes da vida do ser humano é o entretenimento. Então, é plenamente aceitável de que isso comece a ser processado pelas federações, pela CBF, pelas administrações dos estádios, pelas prefeituras, pelos estados, porque nós precisamos voltar a uma vida normal, eu acho que nunca mais, né? Naquele normal antigo. No novo normal. Nós precisamos aprender a conviver com essa situação. E não é só teoricamente que a gente vai aprender isso. Tem que ser mais ou menos na prática. É o mesmo questionamento que se faz em relação às escolas. Você acha que tem que voltar ou que não tem que voltar? Não tem que voltar. A gente precisa de entender o que vai acontecer se voltar às aulas. As pessoas precisam de tocar a vida.
né? Os alunos precisam de aprender, as pessoas precisam de entretenimento. Então, como é que se vai fazer isso? Nós vamos ter mais estádios lotados? Vai demorar isso. Nós vamos ter um parque de exposições com 50 mil pessoas para ver um show? Dificilmente isso vai voltar a acontecer com uma proximidade razoável aí. Então, a gente precisa de aprender a conviver com isso aí, e só na teoria não vai. Nós precisamos de aprender a conviver com isso aí também na prática. Agora, só uma observação, hein? River Plate é um osso duro de roer, hein? Time copeiro, pegou o Boca Juniors, agora pega o River Plate, não vai ser nada mole pro Galo, não, hein? Vai ter que, esse Hulk vai ter que ficar verde junto com a metade do time. Caminho duro aí pro Galo na Libertadores, mas se passar desses obstáculos aí, já sabe, né? Final aí, provavelmente campeão, porque é osso duro de roer realmente. Mas, Gui, vamos girar o assunto. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, está aí na tela, né? Por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, confirmou mais um detento com Covid-19 no presídio Sebastião Satiro. Agora são 10. Eles estão assintomáticos ou com sintomas leves da doença, mas estão em isolamento. E com esses casos de Covid-19, a vacinação, então, foi paralisada no presídio. Até o momento, 167 presos em Patos de Minas já foram vacinados. Eles receberam a vacina Janssen nos dias 19 e 20 de julho, Gui. Olha, não é nada diferente do que acontece em qualquer segmento da sociedade. Né? Lá tem pessoas, e onde tem pessoas tem o coronavírus. Ele chegou lá de alguma fórmula e de alguma forma se espalha. Então não tem... Sabe, eu não me assusto com essas notícias, não me assusto com essas afirmações de que no presídio tem gente contaminada. O que eu ficava raciocinando e pensando, e que nós comentamos aqui, foi em relação à determinação do prefeito, né, de não vacinar os detentos. E agora já despachou doses de vacina lá para o presídio, já 100 e poucos, 170 me parece já foram vacinados, 300 doses foram destinadas para lá, que eu acho também que não está errado não, porque na época que o prefeito fez aquele discurso, e eu acho até que foi um discurso populista, dizendo que não vai deixar de vacinar a população normal para vacinar preso, tipo assim, aqueles lá estão encarcerados, estão pagando a sua dívida e eu não vou deixar de vacinar o cidadão de bem. Mas acontece, perdão, que a avaliação é em relação à vida, né? Ali dentro tem uma vida e nenhuma vida vale mais do que a outra. Todas as vidas é um valor imensurável. Ninguém pode mensurar quanto vale uma vida ou o tanto que é importante uma vida. Então eu acho que está tudo dentro da normalidade. O aparecimento de casos no presídio, lá tem que ter um protocolo daí, diferente de outros lugares, porque lá as pessoas ficam aglomeradas. Lá as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado, porque lá tem uma facilidade maior do contato, sabe, dessa aproximação das pessoas. É só a diferença do protocolo. O resto que aconteceu e que está acontecendo é plenamente normal, na minha opinião. Vamos aos números da Covid em Patos de Minas, então, que o boletim epidemiológico, ou os dois boletins, estão aí na tela, nos comparativos, né? O desta terça-feira mostra aí 88 novas confirmações da Covid-19 em relação ao informe divulgado ontem. 27 deles são remanescentes, de acordo com a Prefeitura, ainda do mês de abril, mas só agora foram aí registrados. Foi confirmado mais um óbito em Patos de Minas, ocorrido ontem. A vítima, um homem de 94 anos. A média de novos casos passa de 48, Gui, e é a maior do mês de julho. Pois nós estamos vivendo hoje um momento que é um momento de expectativa, né? A gente vinha com esses números baixando muito lentamente, e de repente essa semana que a gente esperava que fosse mais acentuado esse declínio do número de contaminados aqui em Patos de Minas, ele dá uma revoada e mostra aí um número maior de contaminação. Precisa da gente ter cuidado. É preciso de não só esperar
dos governos, do governo estadual ou do governo municipal, classificar Patos de Minas na onda X ou na onda Y. A gente precisa tomar cuidado com isso e nós precisamos de ajudar. O povo precisa de ajudar. O povo precisa entender de que nós não podemos aglomerar, porque aglomerou, você fez contato, vai transmitir o vírus. E essa variante Delta aí, ela não está chegando para brincadeira, não, já está no Brasil, e a gente não sabe se ela já está aqui na nossa região, provavelmente já deve estar, né? E essas pessoas que não estão vacinadas têm que tomar muito cuidado, até chegar o momento da vacina, e está tão perto aí de vacinar um percentual razoável da nossa população, né, Lê? Nós estamos chegando aí já numa idade, nós já vacinamos 37 anos e está baixando agora. É bem verdade que estamos numa faixa onde a população é maior, o número de pessoas é maior nessa faixa etária. Mas vamos vencer essa etapa também. Então, na minha opinião, chegaremos aí em outubro, novembro, quem sabe no princípio de dezembro, com um número, com um percentual razoável. Então está perto, é só aguardar e ter um pouquinho mais de paciência. Agora já está chegando na reta final, porque essa vacinação está forte no Brasil e é o único caminho, não tem outro. A gente dá uma olhada também, tá aí na tela já o boletim comparativo de leitos, né? Pequenas oscilações no percentual de ocupação desses leitos hospitalares entre os moradores de Patos de Minas e de outras cidades, Gui. Esse percentual de ocupação, olha aí, a gente não tem muito o que falar sobre ele, porque está igual ontem. Então é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que nós falamos ontem e aplicar hoje, né, no que nós teríamos que falar a respeito dessa ocupação. 113 para 108 é um nada, 71 para 79, muito menos. Então nós continuamos no mesmo barco de ontem, no mesmo barco de sexta-feira, de sábado, de domingo, e tendo que ter os mesmos cuidados que foram apontados ontem, por exemplo. Oscilou pouco, né? Ô Gui, daqui a pouco a gente tem mais análise da notícia, né? A gente vai falar da Prefeitura de Patrocínio, que decretou calamidade pública diante as perdas da última geada. Produtores relatam aí prejuízos severos. Assessora denuncia vereador por assédio sexual e presta depoimento à polícia. O Marquinhos das Bananas negou. E Câmara Municipal de Patos de Minas disse que vai instaurar processo administrativo para apurar os fatos. O prefeito de Patrocínio decretou calamidade pública no município após os danos causados pelas geadas da última semana. Patrocínio é referência no Brasil no cultivo de café e os estragos devem refletir na economia local a longo prazo. Após a geada que atingiu o município de Patrocínio no último dia 20, o prefeito Deiro Marra decretou calamidade pública. Segundo ele, houve relatos de produtores que perderam suas lavouras total ou parcialmente. Essas geadas que ocorreram, né, no último dia 20, 19 para o dia 20, foi realmente uma catástrofe aqui para a nossa cidade. O decreto de calamidade pública vem pela dificuldade que os danos causados pela geada da última semana vão ocasionar à economia de uma forma geral, devendo afetar do pequeno ao grande produtor. E por isso o auxílio das autoridades será necessário. O prefeito reconheceu a necessidade de intervenção e disse que está em contato com a Secretaria Estadual de Agricultura para que seja feito um laudo técnico capaz de mensurar os prejuízos causados aos produtores da região. Esse levantamento realmente vai nos possibilitar ter uma radiografia mais precisa, mais concisa da realidade do que aconteceu. Finalizado o levantamento, o município vai recorrer ao governo federal, a fim de conseguir recursos para auxiliar o setor. Ô Gui, como é que você avalia essa decisão, então, do prefeito de Patrocínio, né, e esses danos aí causados por essa friagem tão intensa da semana passada, com queda de geada aí? Nesse instante, é uma atitude plenamente política do prefeito, né, de Patrocínio. Mesmo porque ele disse aí que ainda tem que fazer um levantamento para ver onde está
como vai classificar o real prejuízo que o município, que os produtores do município tiveram. Então, ele ainda não tem essa informação. Por ouvir dizer, por reclamação, ele vai e decreta estado de calamidade no município. Acho isso uma atitude política, né? Ele está tendo uma atitude política. Porém, passei durante essa semana passada, precisamente na sexta-feira, na BR-365, ali perto de Patrocínio, e observei até uma calamidade realmente, viu? O negócio é assim, é impressionante, lavouras e mais lavouras de café, todas queimadas, e a gente sabe muito bem, nós tivemos aí em 1975 o exemplo do que aconteceu no Paraná. Nós não teremos aqui o prejuízo que terão lá, ou que tiveram lá no Paraná, não foi como aquela geada do Paraná famosa, sabe, que mudou os rumos do Estado na década de 70 por causa disso. É muito prejuízo. Mas essa geada que teve aqui vai trazer realmente um prejuízo. A hora que contabilizar esse prejuízo aí, vai ser um negócio assustador. Porém, isso não vai chegar agora. Essa conta, ela não chega agora. Essa conta vai chegar em 2022. Quando esses agricultores, esses cafeicultores principalmente, vão sofrer assim muito para restabelecer o que foi perdido. Porque muita lavoura de café, ela num determinado ponto e num determinado nível de queima, ela pode até ser recuperada. Ela é podada, cortada, pode ser recuperada. Mas na maioria das vezes tem que arrancar e jogar fora e plantar de novo. E aí a gente sabe que é no mínimo 3 anos para essa lavoura voltar a produzir novamente. Então, realmente é um problema sério. Agora, esses grandes cafeicultores vão balançar em relação a financiamento, ao suporte, ao capital que será empenhado para essa recuperação e absorver essa perda que tiveram nesse ano. Vai ser difícil, mas eles vão conseguir. Alguns deles não, mas na maioria eles vão conseguir. Agora, sabe o que mais me preocupa, Odé? Me preocupa o hortifrutigranjeiro. Esse que é o que planta um produto que é extremamente sensível a essa questão da geada e que quando perde tudo de uma vez. E que quando perde, ele não tem mais fôlego para se recuperar. Esse pessoal, no cinturão de produção em volta da cidade, no cinturão verde dessas cidades, eles terão que ser ajudados. Aí sim eu concordo que esse pessoal deverão ter um pouco mais, inclusive, de atenção do que os grandes cafeicultores, porque a própria Gar Café, esse pessoal tem dinheiro nas associações, inclusive, que vão poder socorrer os agricultores, que terão que ser socorridos, que terão que ser olhados, que terão que ser ajudados, que terão que ter suporte. Mas, verdadeiramente, pegar na mão e socorrer de imediato é esse pequeno produtor e, principalmente, o hortifrutigranjeiro. E a gente gira o assunto. O vereador de Patos de Minas, Marcos Antônio Rodrigues, do PSD, o Marquinhos das Bananas, é acusado por uma assessora parlamentar de assédio sexual. A assessora confirmou ao jornalismo da NTV que os constrangimentos e assédio estariam ocorrendo desde o início do ano. Disse que Marquinhos tratava mal na frente das pessoas, mas que fora do trabalho sempre ligava querendo conversar sobre assuntos pessoais, como se fossem amigos, e que ele falava sobre assuntos íntimos. A assessora, inclusive, relatou que ele perguntava sobre suas preferências sexuais e que ele também teria ameaçado com a perda do cargo, ao mesmo tempo que oferecia presentes para ver o corpo da assessora. A denúncia foi formalizada em abril no Ministério Público e nessa terça-feira a assessora foi ouvida pela Polícia Civil. Os dados que constam no celular serão aí periciados, pois teriam provas da denúncia de assédio sexual, viu, Gui? Nossa reportagem entrou em contato com o Marquinhos das Bananas e ele disse não ter conhecimento destas denúncias feitas pela assessora contra ele e negou ter cometido assédio sexual contra qualquer pessoa, Gui. Olha, há
peso maior nisso aí, porque o Marquinhos das Bananas é um homem público. Ele é um vereador em Patos de Minas. Então, ele precisa muito mais do que qualquer outra pessoa dar uma satisfação. E além de dar a satisfação para os seus eleitores, para a sociedade, dar uma satisfação para a comunidade que vive e que o elegeu, e ele não sabe quem votou nele, né? Quem elegeu o Marquinhos foi a comunidade de Patos de Minas, foram os eleitores de Patos de Minas que elegeram o Marquinhos das Bananas. Ele precisa dar uma satisfação. Do outro lado, vai prestar contas à polícia, e eu acredito muito que a polícia, que o Ministério Público tem competência para apurar uma denúncia como esta. De dois lados. É preciso ter uma prova técnica em relação a isso, porque muito se usa, eu estou falando isso porque muito se usa essa questão da denúncia do assédio sexual, porque normalmente a pessoa é prejulgada, né? A pessoa é prejulgada. Porque se sai uma notícia disso como verdade, a pessoa é prejulgada imediatamente pela opinião pública, o que é terrível. Então, eu acho que é preciso apurar isso aí. Vamos ter o maior cuidado com... Já é uma notícia, isso aí já está público, né? E a gente vai ter o maior cuidado em levar essa informação aí para o nosso telespectador, porque é uma denúncia, sabe, que acaba com a vida de uma pessoa. Se ele for merecedor disso, tem que pagar. E tem que pagar caro. Se não for merecedor disso, é preciso ter cuidado. Essa moça precisa de comprovar, ter provas do que está falando. Ela disse que tem provas. Se tem provas, a gente tem que acreditar, né? Mas eu vou aguardar aí o que a polícia vai apurar em torno disso aí. Se bem que daqui a pouco eles declaram... virou moda isso, né? Decretar sigilo de justiça num inquérito como esse aí. A opinião pública precisa saber. As pessoas precisam saber a verdade, se aconteceu ou se não aconteceu. Se aconteceu, ele vai ter 2 julgamentos, merecedor desses 2 julgamentos, se aconteceu. Um pela justiça e o outro pela opinião pública, né? E, aliás, tem um terceiro julgamento aí, que se comprovado isso aí, vai ser julgado no plenário também pelos seus pares. Pois é, Gui. Então, pior do que tudo é isso, ele não vai passar por um julgamento só. Gui, o jornalista da NTV, você citou aí a Câmara, o jornalista da NTV entrou em contato com a presidência da Câmara de Patos de Minas, que enviou nota, está aí na tela, né, informando que a denúncia foi recebida e que será instaurado um processo administrativo para apurar os fatos. Entretanto, o processo ocorrerá em sigilo. Pois isso é que, olha, o presidente da Câmara vai me perdoar, sabe? Ele vai me perdoar. Isso aí é medrar da situação. Tem que apurar os fatos. Isso já é público e notório a partir de hoje à tarde. Todo mundo já está divulgando isso aí. Isso é público. Por que vai decretar sigilo para a apuração desse fato, para esse processo administrativo, para preservação das partes? Faça-me o favor, né? O senhor Ezequiel Macedo Galvão, presidente da Câmara Municipal, ele está medrando mais uma vez, como medrou na prestação de contas do vereador Zé Luiz. Cadê a prestação de contas do vereador Zé Luiz? Sabe, tem umas coisas que não dá para admitir. Todo mundo está sabendo disso. E quanto mais segredo se fizer sobre esse assunto, pior para as partes, pior para essa assessora e pior para o Marquinhos. Ou você acha que o Marquinhos já não está sendo julgado pela opinião pública? O julgamento é de imediato. Você faz um julgamento à medida que você fica sabendo de uma notícia, você já tem uma posição. Isso é natural do ser humano. Você já tem uma posição em relação àquele fato. E ainda vai fazer segredo
na Câmara, coisa que já está sendo apurada pela polícia, inclusive, coisa que já está aí na mídia, já está rodando por aí. Eu já recebi aqui no meu celular, foram diversas manifestações agora no final da tarde em relação a esse fato. A cidade já está sabendo. Seu Ezequiel, vai me perdoar, mas fazer segredo disso aí, o que está faltando agora é só o senhor contar se é verdade ou se é mentira, se está certo ou se não está certa a assessora, com fatos comprovando, né, com provas comprovando isso aí. Gui, então a gente vai continuar, evidentemente, o nosso jornalismo acompanhando este caso, mas com essa a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigado por mais uma participação sua aqui, viu? Obrigado a você, estamos sempre à disposição aqui. Tenham todos uma boa noite. Outras notícias você acessa o portal Patujá. Nós temos então vamos lá. Nós temos uma última notícia, então, antes de encerrar o jornal, sobre um incêndio, né? O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas teve trabalho nessa terça-feira aí, né? Foram 4 incêndios e um deles em um lote no Jardim Esperança. O repórter Caio Machado tem mais informações. Boa noite, Caio. Boa noite, Daí. Estamos aqui no bairro Jardim Esperança, onde o Corpo de Bombeiros acabou de combater uma chama aqui logo abaixo do posto de saúde do bairro. Conversa aqui com o Tenente Guilherme. Conta pra gente como foi a ocorrência. Essa ocorrência é a terceira do dia em relação ao incêndio florestal, na verdade a quarta. Já tivemos um incêndio próximo ali ao trecho da Lagoa Formosa, tivemos também um início de incêndio na Mata dos Catingueiro, outras equipes inclusive estão em combate. Tivemos um outro ali próximo após a barreira policial em direção ao PO, inclusive foi necessário realizar um corte de árvore em risco, e esta sendo a quarta ocorrência do dia. Não foi uma ocorrência tão complexa, mas foi desgastante tendo em vista todas as outras, né? Aqui nós tivemos uma área, embora esteja dentro da cidade, uma área de pastagem com capim alto e em torno de 700 metros quadrados de área queimada. Mas o combate foi simples, né? O Corpo de Bombeiros não precisou utilizar nenhum caminhão de incêndio, nada do tipo, só com abafadores e estudo de situação nós fomos capazes de debelar completamente esse incêndio, graças a Deus. A população tem que considerar a saúde pública, né? As pessoas que... Na verdade a população não, as pessoas que têm o hábito da prática do incêndio, né? São pessoas que são na verdade incendiárias, evitar essa prática de limpar lote ou de atear fogo em mata simplesmente pelo prazer de ver a mata queimando, né? E iniciar um pensamento em prol da comunidade, né? Tendo em vista que o incêndio florestal ele agride o meio ambiente, ele agride as pessoas que têm a saúde debilitada, ainda mais nesse contexto de pandemia no qual a Covid ataca fortemente aí quem já tem doenças pulmonares. E lembrando que atear fogo, seja para lote vago, seja por brincadeira, é um crime previsto no Código Penal brasileiro e será reprimido pela Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros, tomando ciência disso, também acionará aí a Polícia Militar, instituição parceira. Com imagens de Diego Braga, Caio Machado para o NTV News. Obrigado, Diego. E aí, piora a situação do ar, né? A qualidade do ar fica pior com as queimadas. É crime ambiental e destrói aí o meio ambiente que já vem sendo degradado ao longo de tanto tempo, né? Agora sim, com essa a gente encerra a análise da notícia de hoje, o NTV News, prometendo voltar amanhã às 19 horas. Boa noite para você e até amanhã.